Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Aqui é o pastor Daniel mais uma vez trazendo uma palavra para te confortar, para te edificar, e uma palavra que você pode também compartilhar com outros, especialmente aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Antes da gente compartilhar a palavra de Deus, vamos então começar com uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Abençoa, Deus, o compartilhar da Tua palavra, que as palavras que saem da minha boca, Deus, as palavras que saem dos meus lábios, sejam agradáveis a Ti somente. Que o Senhor Jesus seja glorificado nesse momento e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Obrigado, Deus, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é uma palavra que está lá no livro de Apocalipse. E eu gostaria de começar lendo o capítulo 4. Porque é um capítulo muito interessante, é um capítulo que especialmente fala ao meu coração. E eu gostaria então de compartilhar Apocalipse capítulo 4 com vocês. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 4. E hoje eu gostaria de começar lendo do versículo 1, ok? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E essa é a leitura da palavra de Deus para nós hoje. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e aqui é o apóstolo João falando, ok? E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Então essa visão que nós vemos aqui no livro de Apocalipse capítulo 4 é uma visão gloriosa. Mas por que Apocalipse? Apocalipse foi escrito numa época de muita perseguição na igreja. Lembra que nessa época, quando João escreveu Apocalipse, quando o Espírito Santo vem e revela o livro de Apocalipse para João,
todos os apóstolos já haviam sido martirizados. Não havia mais Pedro, não havia mais Paulo, não havia mais nenhum dos apóstolos, porque todos haviam sido martirizados. Somente João estava vivo. E João estava exilado por causa do Evangelho numa ilha chamada Patmos. E é nessa cidade, então, que João, para ele é revelado o livro de Apocalipse. E esse livro de Apocalipse foi uma maneira do Espírito Santo consolar e confortar a igreja no momento de perseguição violenta. Então, esse livro de Apocalipse tem o objetivo de confortar a igreja no momento de grande tribulação. E eu acredito que essa mensagem é uma mensagem muito propícia para a época de hoje que nós estamos vivendo. Todos nós agora, eu acredito que nós necessitamos dessa mensagem do livro de Apocalipse. Nós necessitamos de um pouco dessa paz que o livro de Apocalipse traz para nós hoje. Eu acho que essa mensagem hoje é muito pertinente para mim e para você. Então, no capítulo 4, o que nós estamos vendo aqui, o que está sendo revelado para João é o trono, o céu e quem está assentado nesse trono. Então, lembra que no comecinho do capítulo 4, quando João fala aqui logo no versículo 1, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. E aí ele é como se abrisse uma porta no céu e ele consegue olhar o céu, o que está acontecendo no céu. E como a gente leu aqui no capítulo 4, ele consegue ver um trono. E esse trono, e essa pessoa que está sentada no trono, é uma visão gloriosa, porque é como se fosse pedras preciosas, né? Você lembra que ele fala de jaspe, de sardônio, e a visão é muito gloriosa. E essa pessoa e esse trono é uma visão tão gloriosa que ele está cercado ali de anciãos, que também possuíam coroas, né? Que também tinham seus tronos. Então parece que essa pessoa que está sentada nesse trono se sobressai a essas outras pessoas que tinham coroas e também estavam assentadas no trono. E aí você também tem 4 seres viventes ao redor desse trono maior, desse trono central, desse trono que se sobressai aos demais tronos. E é uma visão assim tremenda, principalmente daquele que está sentado no meio do trono. Porque esses seres viventes estão sempre proclamando. Olha o que eles proclamam aqui sobre essa pessoa que está sentada no trono que se sobressai aos outros tronos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então essa pessoa que está sentada nesse trono, que é uma visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nada mais é do que a visão do próprio Deus entronizado nos céus. Os seres viventes continuam falando aqui: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então a primeira coisa que a gente pode aprender hoje a respeito dessa visão maravilhosa que João está tendo é de que Deus, Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a Bíblia é muito clara em afirmar isso. Não apenas a Bíblia afirma que Jesus é Deus, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, mas que a sua autoridade, a sua majestade, a sua soberania, ela é incomparável. Jesus é um Deus soberano. Jesus é Deus majestosamente soberano. E é isso que João, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo transmitir para a igreja no momento de muita tribulação. Ele quer que a igreja foque na pessoa de Jesus Cristo. Especialmente que as pessoas se firmem na soberania, na majestade de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa confortante para todos nós. E eu acredito que é realmente essa mensagem que nós precisamos escutar hoje. Porque quando a gente passa por um problema, é muito fácil a gente focar nos problemas. E a gente se esquece muito daquele que está no controle de todas as coisas.
Jesus. A gente, quando passa por algum problema, uma tribulação, uma preocupação, a tendência é a gente se desgarrar da soberania de Deus, porque a gente tenta resolver os problemas pelas nossas próprias forças. O que é interessante, porque a gente passa a ter problema, preocupação, medo, exatamente pela sensação de que as coisas estão fugindo ao nosso controle. A gente não tem controle mais das coisas, então a gente passa a se preocupar, a gente passa a se desgarrar um pouco das coisas de Deus e tentar resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Mas o que está acontecendo aqui? É a palavra nos trazendo de volta para aquele lugar que a gente jamais deveria ter saído, aquele lugar de servir a Deus, aquele lugar de obediência, aquele lugar de submissão. E é essa imagem que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo transmitir para essa igreja que precisa muito da paz de Cristo. Foquem na pessoa de Deus. Foquem em Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está entronizado. Ele tem autoridade. Ele é soberano. Então foquem nele. Se lembrem disso. Porque é Ele que tem o controle de todas as coisas e é Ele que está dirigindo a sua vida. Então é essa mensagem que João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está passando para aquela igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano. Pô, mas então é só isso que a gente tem que fazer então, quando a gente está passando por um momento de tribulação? Pensar em Deus? Pensar em quem é Jesus Cristo? Não. João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, continua trazendo essa mensagem, por isso é importante a gente estudar todo o livro de Apocalipse, né? Mas como por questão de tempo seria impossível a gente estudar todo o livro, eu vou continuar falando o que o Espírito Santo estava revelando para João aqui no capítulo 5. Então, não era apenas se lembrar de quem estava sentado no trono, ok? Mas João aqui continua trazendo a mensagem para a igreja no capítulo 5. E vamos continuar então lendo o capítulo 5, versículo 1 do livro de Apocalipse. Vi na sua mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Vamos fazer uma pausa aqui, parei no versículo 3. O que está acontecendo então é que se tem a imagem de um livro que é selado com 7 selos. A gente sabe que esse livro seria o livro do julgamento de Deus, é o livro que abre ali os 7 selos, as trombetas, enfim, que abre, que dá início ao julgamento de Deus sobre aqueles que se recusam a confessar a Cristo, né? Então esse é o livro do julgamento de Deus, mas não existe ninguém que é digno de abrir esse livro. Ninguém tem a pureza, a santidade, a glória, a autoridade de abrir esse livro. E olha o que acontece aqui, continuando no versículo 4. E eu chorava muito, aqui é João falando, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E olha aqui a glória de Cristo aparecendo, né? E aí então, versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aqui é Jesus, né? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, aqui é Jesus tomando o livro do julgamento da mão de Deus, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro,
cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: não apenas o Espírito Santo, através de João, estava comunicando para a igreja que naquele momento de preocupação, de perseguição, de tribulação, eles todos deveriam focar na pessoa de Deus, na soberania de Cristo, e se lembrar de quem estava no controle de todas as coisas era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e não o imperador de Roma, e não o guarda romano que estava lançando eles na prisão, não o patrão, mas quem estava no controle de todas as coisas era aquele que reina verdadeiramente, Cristo. Mas que eles deveriam continuar perseverando, porque o que estava subindo aos céus, e olha que interessante que esse vai ser um fator muito importante do livro de Apocalipse, é a oração dos santos. Olha o que está escrito aqui no versículo 8. Taças de ouro cheias de incenso, que são, incenso é aquela fumaça que sobe ao trono de Deus, né? Essas taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o que isso está querendo dizer? O livro de Apocalipse está querendo mostrar para nós que durante esse período de tribulação, de insegurança e de preocupação, o que os santos deveriam continuar fazendo é orar a Deus. Não apenas eles deveriam focar na pessoa de Cristo e se firmar na soberania de Deus, mas que eles deveriam continuar fervorosos em oração. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu gostaria de passar para você hoje, o que Deus tocou no meu coração, é que todos nós, nesse momento de insegurança, de instabilidade mundial, que nós focássemos na pessoa de Deus e quem Jesus Cristo é. Como a palavra de Deus revela, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está entronizado no trono, Ele está nos céus, Ele está sendo louvado por todos aqueles seres majestosos, seres angelicais, celestiais. É uma visão de glória que ninguém pode imaginar. Esse mesmo Rei e Senhor, Ele toma conta da nossa vida porque Ele é um Deus soberano. Ele toma conta e dirige as nossas vidas e Ele nos encoraja agora para que nós descansemos na pessoa de quem Ele é, porque Ele tem autoridade. Ele tem o poder nas mãos dEle. E é Ele quem pode fazer todas as coisas. E mais do que isso, Ele nos encoraja a orar. É nesse momento que todos nós devemos nos esforçar e nos cada vez mais devotar a orar. A gente tem que orar muito agora. Agora é época de muita oração. Agora é tempo da gente dobrar os joelhos e buscar a Deus em oração. Nós precisamos orar porque as orações, elas são eficazes. Olha o que a palavra de Deus mostrou hoje, que elas são como taças de incenso que sobem aos céus. E essa taça estava cheia, porque os cristãos estavam orando. Então é nessa hora que nós devemos orar. Então, o que eu gostaria de deixar para você hoje é o seguinte. Eu sei que é um momento de tribulação, de preocupação, de instabilidade para todos nós. Eu sei que todos nós estamos passando por muita preocupação e muitos de nós estão passando por uma época de muito medo, de insegurança. Mas o que eu gostaria de deixar para você hoje é que você foque na pessoa de Cristo. E se você ainda não conhece a Cristo, que você pegue essa oportunidade agora e busque a Cristo. Busque conhecer quem é Jesus. Leia a palavra de Deus. Hoje você tem a palavra de Deus disponível em muitos lugares, na internet, no seu telefone. Busque conhecer a Cristo. Peça a alguém, peça a mim, para te mostrar quem é Cristo. Se você conhece a Cristo, refresque a memória. Busque mais. Busque com mais fervor. E ore. Realmente agora é uma época de que nós precisamos muito orar a Deus.
buscar a Deus. Porque a nossa oração é eficaz. É isso que Tiago fala, que a oração do justo é eficaz. Por isso, meu amado, minha amada, ore, busque a Cristo. Porque Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que vocês tenham uma semana abençoada, que todos nós possamos nos firmar na pessoa de Cristo. Mas antes de mais nada, vamos finalizar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos conforta, a Tua Palavra nos mostra a verdade, a única verdade. Ó Deus, que realmente a pessoa de Cristo possa se revelar a nós através do Espírito Santo e da Palavra. Nós precisamos conhecer a esse Rei, a esse Deus, a esse Senhor que está entronizado, que está acima de tudo e todas as coisas. A esse Deus que morreu por nós na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Ó Deus, nos dá forças para que nós continuemos orando. Aumenta a nossa fé nesse período de insegurança e de instabilidade. Que nós possamos nos firmar, não nas circunstâncias, não na situação do mundo, mas que nós firmemos a nossa fé, a nossa vida, naquilo que é a verdade eterna, a palavra de Deus. Que a nossa fé, a nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, nas promessas de Jesus Cristo. É o que nós pedimos hoje, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.